Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Bom dia, Divina Família. Já estamos preparados para o texto da fé do dia de hoje. E eu quero convidar você a orar com a gente, a entregar o seu coração para Cristo, entregar as suas expectativas, o seu dia. Vamos juntos orar, pedir força, fé, consolo para o nosso coração e dessa forma usar este dia, esta oportunidade para nos aproximarmos de Cristo. Vamos rezar? Nós estamos reunidos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, entregamos a Deus os nossos corações para que Ele purifique e de nossos corações em nossos corações só haja sua força, a fé em Cristo, não haja o medo, nem o desespero, que nós possamos começar o nosso dia de hoje com um coração limpo, cheio de força e de fé em Cristo. Rezemos. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Queremos entregar nessa dezena as nossas famílias, que nessas famílias não haja o conflito, que todo e qualquer desentendimento seja resolvido através do amor de Cristo, através de seus ensinamentos. Queremos então nessa dezena entregar as nossas famílias a Deus, para que o nosso lar se torne um lugar de amor, um lugar onde vive a palavra de Deus. Rezemos. Eu sou o pão da vida.
este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito de esforço, disposto a obedecer. Queremos nessa dezena orar por todos os nossos irmãos e por todos aqueles que se encontram necessitados de saúde, aqueles que precisam de auxílio, de apoio neste momento, que precisam da cura. Rezemos por todos os enfermos. Queremos entregar a Cristo essa condição para que Ele renove o nosso coração, renove a nossa esperança. E se for de seu desejo, nos conceda a graça da cura, mas que toda e qualquer dificuldade sirva apenas para nos aproximar da Tua palavra, do Teu amor, da vida eterna. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é o meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Queremos rezar a Deus nesta dezena pelo livramento de todos aqueles de todos nós, principalmente daqueles que se deslocam nas ruas, das casas, de suas casas para os seus trabalhos, que trabalham na rua, que vivem na rua. Queremos que Deus nos proteja de todo e qualquer mal, que afaste o mal de nossos corpos e nos conceda a sua proteção. Rezemos então pelo seu livramento. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé.
Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração firme, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Nessa dezena, buscamos pedir a Deus que nos afaste da tentação. Queremos, no dia de hoje, no momento em que formos seduzidos pelo sentimento da preguiça, pelo sentimento da cobiça, da vaidade, queremos pedir a Deus que permaneçamos no teu caminho, que possamos escolher sempre ser submissos à sua vontade. Nessa dezena queremos também pedir o seu perdão. Se nesse momento formos fracos, mas queremos voltar ao teu caminho. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Saudamos então Nossa Senhora como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.